Pessoal, hoje aí a gente vai começar a falar um pouquinho, de novo, já descendo um pouco o nível aí de projeto, né? A gente viu, né, o espaço de projeto, a gente viu que a gente parte lá de um nível muito abstrato, né? Praticamente lá uma modelagem UML, vamos dizer assim, para a gente entender o negócio, né? Para a gente entender o problema. E aí a gente vai descendo o nível. Então a gente passa depois para fazer modelagens em alto nível, né? Modelagens a nível de sistema, por exemplo, usando MATLAB, ou usando linguagens de programação aí normais, né? Que a gente tem compiladores aí de várias, né, empresas. Mas a gente tem que lembrar que se eu estou produzindo um sistema digital, um hardware, né, no final das contas eu tenho que ter o hardware. E aí, por mais que a gente já abstraia esse hardware utilizando o Verilog, mas a gente ainda precisa conhecer as características que a gente quer, tá? Porque senão, tudo bem, eu faço um hardware funcionar, mas o desempenho atingido pode ficar muito longe do necessário. Tá? Então hoje a gente vai começar a falar disso, tá? Dar uma pincelada inicial. Aqui na primeira parte a gente vai falar sobre conexões, tá? A gente tem que lembrar também que sistemas, a gente vai ter a parte operativa, né, que seria lá o peão do chão de fábrica, e a parte de controle, que seria o gerenciamento, né? Então, geralmente, os sistemas digitais, você vai poder classificar, né, dividi-lo nessas duas hierarquias aí. Só que a gente, até por isso, né, até por ser fácil da gente dividir, é porque realmente existe essa divisão no circuito implementado em si. Então, poxa, sinais de controle vão ter que vir da gerência para o chão de fábrica, para o peão. E flags, né, ou seja, o peão, né, o chão de fábrica, ele vai ter que fornecer informações para a gerência tomar decisões, que são as flags. Tá? Então, essa comunicação vai ter que ser feita, né? É claro que dependendo dos sistemas a gente pode otimizar isso e chegar a um ponto onde praticamente não exista essa comunicação, mas geralmente vai haver, né, essa comunicação e a gente chama isso aí de handshake. Tá? Então, essa comunicação ela ocorre através de algum canal. E aí, de novo, é uma informação percorrendo um canal. E aí a gente sabe que nem a luz é instantânea, né? Até a luz tem uma velocidade, por mais alta que ela seja, ela é finita. Então, a informação dentro de uma FPGA, ela viaja numa fração da velocidade da luz, geralmente aí 60, 70, 80% da velocidade da luz. Por menor que seja o comprimento, né, desse canal, ainda vai levar um tempo. Então isso aí a gente descendo o nível, isso aí tem que entrar no nosso modelo para a gente conseguir fazer simulações aí que contemplem realmente a realidade, ou pelo menos alguma coisa muito próxima da realidade. Então hoje a gente vai falar sobre isso, começando pelos custos da conexão. Tá? Então, vamos lá. Então olha lá, ó. Aqui está desenhado justamente o que eu estava falando. Então a gente tem uma parte de controle, né, e uma parte do circuito operativo, né, do circuito que realmente realiza as tarefas. Podem ser circuitos lógicos, circuitos combinacionais, né, circuitos aritméticos, etc. E aqui no circuito de controle, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que isso aqui é basicamente uma máquina de estados, né, onde a gente tem lá os registros de estado, né, armazenando o estado atual do meu sistema. Depois eu tenho uma lógica de saída, eu tenho uma lógica que define o estado seguinte, tá? Deixa eu abrir aqui. Uma lógica aqui que define o estado seguinte, né? E uma lógica aqui que define a saída. Né? Então, olha só,
uma realimentação aqui da saída dos estados, vem aqui para a minha lógica que define o próximo estado, juntamente com as entradas. Juntamente com as entradas. Isso aqui define o meu próximo estado, tanto em máquinas de Moore quanto em máquinas de Mealy. A diferença é que na máquina de Moore, a minha saída depende única e exclusivamente do estado. Então, numa máquina de Moore, eu teria somente isso daqui. Eu não teria isso. Eu não teria essa linha aqui. Tá? Numa máquina de Mealy, a minha saída, né, ela vem de uma lógica, né, que é essa círculo azul aqui, cujas entradas são o estado, né, do meu sistema, né, o estado atual, juntamente com as entradas aqui. Tá? Então, uma máquina de Mealy. Né? No final das contas, pessoal, nos sistemas em geral, a gente tem máquinas híbridas, né? Máquinas com saídas aí com característica Moore e com saídas com característica Mealy na mesma máquina. Isso é comum de acontecer, tá? E vai depender da característica do meu sistema. Mas de qualquer forma, essa hierarquização que nós temos aqui, né, uma parte de controle, né, que a gente chama de PC, e o nosso circuito operativo que a gente chama de PO. Tá ok? Então a gente já viu lá, né, os fluxogramas ASM, em Digital 2 vocês trabalharam muito com diagramas de estado, né? Basicamente isso daí a gente utiliza para descrever a unidade de controle, né, que basicamente são as nossas FSMs, né, as nossas máquinas de estado finito. Então aquilo lá se aplica aqui. Tá ok? Mas então, como eu havia falado, né, a gente tem lá a parte operativa, né, que é o peão de chão de fábrica, a parte de controle, que é o gerente. E aí a gente tem os canais de comunicação, né, aonde o PO ele fornece status, informações para a minha parte de controle tomar as decisões, né? Isso aqui a gente chama de flags, né? Então, vai fornecer flags lá para a nossa máquina de estados. A máquina de estados, por sua vez, né, ela vai fornecer os comandos, sinais de controle, que também vai ocupar um canal, né? Geralmente vai ter trilhas aqui, né? Trilhas que vão enviar esse sinal. Então, a gente pode ter, sei lá, uma codificação serial para mandar esses comandos, né? Mas isso não é muito comum em circuitos, principalmente dentro de FPGA. Então, geralmente é um barramento, né? Cada linha tem o seu próprio... cada sinal tem a sua própria linha, né? A sua própria trilha. E a gente ainda tem aqui o relógio, né? O clock, ocupando um canal, né? Essa daqui é uma entidade especial, né? Dentro de um sistema digital. Ele vai para todo mundo, né? Porque ele está marcando o sincronismo de todo o sistema. Tá? Aí depois aqui a gente teria mais entradas e saídas, né, onde a minha parte operativa comunica com periféricos externos e a minha parte de controle também. Tá? Aí sim, pessoal, isso daqui, basicamente isso daqui vai estar dentro da nossa FPGA. Tá? Isso aqui vai estar dentro da nossa FPGA. Isso daqui já são periféricos externos. Aí sim, hoje em dia, principalmente, é muito comum interfaces seriais aqui, Tá? Até porque se é externo, né, significa que o comprimento é grande. Então, fica caro eu fazer cabos aí de muitas vias, né, cabos paralelos muito grandes, e eles também não são práticos. O cabo começa a ficar muito rígido, né, por eu ter muitos fios ali dentro. Então eu tenho uma série de problemas. Mas de qualquer forma, aqui dentro da FPGA nós vamos ver que o desempenho agregado no paralelismo, né, das trilhas, né, quanto mais trilhas eu tiver, melhor. É só imaginar carro, né? Imagina uma rodovia, né, com uma única pista. Pô, os carros têm que andar em fila, né? Se acontecer um problema com um dos carros, todo mundo fica parado, né? Agora, imagina uma outra rodovia onde eu tenha várias pistas. Então, eu tenho um paralelismo
eu vou ter um desempenho maior, né, em termos de velocidade, mas eu vou ter um custo maior de área também, né? Mas como na FPGA a coisa já foi construída, já está lá dentro, se o meu circuito couber dentro da FPGA com o maior paralelismo possível, né, é interessante. Bom, então, né, isso aqui a gente viu na aula passada, né, a partir de um fluxograma SM, a gente pode chegar num bloco de controle, né, que é a nossa FSM, geralmente, né. Então a gente consegue, através de um diagrama SM, tentar otimizar o negócio, né, porque ele tem uma diagramação que permite um detalhamento grande. Então aqui também eu comentei na aula passada, por exemplo, da gente colocar aqui dentro de uma caixa de decisão, por exemplo, eu estar checando somente uma flag, eu posso checar o resultado de um circuito aritmético. Mas se eu trouxer esse circuito aritmético aqui para dentro, eu vou inserir gastos de tempo dentro da minha FSM. Isso não é legal. Então, talvez transportar isso daqui lá para um circuito operativo e pegar só uma flag realmente. Tá? Esse tipo de coisa que eu estou querendo dizer aqui com desperdício e técnicas de otimização. Tá? Então, o fluxograma ele possui operações factíveis, né, do ponto de vista de sistemas digitais, ou seja, não pode aparecer uma função aqui que não seja realizável por um circuito. Ou às vezes até ela é realizável, mas ela demanda um circuito complexo para ser realizável, e aí eu não detalhei esse circuito. Isso também não é uma coisa correta de se fazer num diagrama SM. Bom, e uma outra coisa que é muito importante é isso daqui que eu sempre falo com os alunos: a gente precisa conhecer a FPGA que a gente está trabalhando, né? Por quê? Porque eu preciso conhecer o recurso de hardware que ela me dá. Tá? Muitas FPGAs aí, a gente viu lá, né? Elas têm os blocos proprietários, né? Os IPs que a gente falou, né? Os Intellectual Properties. Então, sei lá, a FPGA que eu estou trabalhando, ela me fornece multiplicadores, ela me fornece processadores, ela me fornece memória. Pô, se ela já tem isso lá pronto, para que eu vou descrever um circuito que tem aquele comportamento? Né? Isso não é legal. Eu vou usar aquele circuito que está lá pronto. Né? Por uma questão de quê? De evitar desperdício. Porque, de novo, aquilo não é um software. Se aquilo é um hardware, é duro, ele já foi construído. Ele é físico, ele é tangível, ele já está lá dentro da minha FPGA. Para que eu vou deixar ele sem uso? Então a gente vai utilizar isso daí. E aí a gente chega no assunto principal da aula de hoje, que são os custos de conexões. Tá? Então, quando eu estou lá num modelo mais abstrato, né, quando eu estou descrevendo isso daqui, por exemplo, lá em MATLAB, etc., o custo de conexões ele é negligenciado. Né? Por quê? Porque geralmente ele não vai entrar nesse modelo. Tá? Porque ele é um nível de modelo de mais baixo nível. Ele é um nível de modelo que, por exemplo, o Quartz, junto com o Model Sim, né, quando nós fizermos simulações pós-fitting e pós-layout, ou seja, e pós-placement, ou seja, quando a ferramenta de síntese já fez a síntese, já sabe onde que vai colocar o circuito na nossa FPGA, e aí ela já sabe onde que o circuito está e os roteamentos que ele tem. Então aí ela vai permitir para a gente fazer simulações onde nós vamos considerar esse custo. Né? Afinal de contas ele existe. E dependendo do circuito ele não é tão pequeno. Tá? Então a gente precisa levar isso aí em consideração. Né? O que não é feito quando nós estamos lá no nível de modelagem do sistema ainda. Né? Para testar a ideia. Então vamos lá, pessoal. Os nossos sistemas digitais, eles basicamente serão essa sequência aqui, é o que a gente chama de pipeline, tá? Então eu vou ter um conjunto de registros,
um conjunto de interconexões, um conjunto de operadores. Depois eu vou ter uma nova rede de conexões. Então, basicamente é isso daqui, ó, registro, né, que é o nosso flip-flop D, geralmente aqui de 1 bit. Um registro é quando eu tenho mais de 1 bit, né? Então aqui eu tenho um flip-flop, depois eu tenho rede de interconexões, né, que são os meus fios, tá? Isso aqui vai levar um conjunto de operadores, por exemplo, né, sei lá, isso aqui poderia ser uma halo, tá? Uma halo. Que eu desenhei isso aqui errado. Halo. Opa. Uma halo. Então aqui eu tenho um outro flip-flop, né? Por exemplo, a nossa halo aí, né? Então a saída da halo, uma outra rede de interconexões, e aí isso aqui vai para um outro flip-flop, tá? Então isso aqui é o que a gente chama de pipeline, tá? É uma analogia lá com um cano d'água, né? E a água está fluindo por esse cano. Então a água seria a informação, os bits. Os bits estão fluindo pelos canos, tá? Em certos momentos nós teríamos aí o que a gente poderia fazer analogia de válvulas, né? Que são os nossos registros. Esses registros, né? Então aqui eu tenho um estágio de registros. Aqui eu tenho um outro estágio de registro. Ele está ali para segmentar o caminho da informação. Tá? A gente vai ver o porquê. Então, basicamente, né, quanto maior for esse caminho aqui, ó, entre dois registros, mais tempo a informação leva para percorrer esse caminho. E aí, eu tenho que trabalhar com clocks mais lentos. Tá? Geralmente não é o que eu quero. Tá? Geralmente eu quero aumentar o clock, embora aumentar o clock por si só não seja garantia de fazer um circuito mais eficiente ou menos eficiente. Tá? Mas, de qualquer forma, nós sempre teremos esses checkpoints, que são os nossos registros, né? Eles fazem a segmentação do meu sistema de forma que eu consiga sincronizar as informações. Tá? Para isso que eles estão aí. Então o nosso sistema digital, 99% deles serão assim, porque 99% deles são síncronos. Tá? Então, o que aparece de comum aqui são os nossos fios, né? As nossas trilhas. Então, eu sempre terei trilhas. Eu sempre terei redes de interconexões. E, de novo, isso daqui não é um curto-circuito, tá? Isso daqui tem um tempo atrelado para eu percorrer essa trilha. Não é zero, é diferente de zero. E eu ainda posso fazer isso aqui de algumas formas distintas. Então vamos lá. A primeira delas é a mais comum em FPGA, tá? Que é essa rede de interconexões através de multiplexadores. Tá? Então vamos entender esse diagrama aqui. Então aqui eu tenho multiplexadores, né? Aqui eu desenhei multiplexadores de 4 para 1, né? 4 para 1. Aonde cada linha dessa daqui, ó, cada linha dessa, tá? Ela tem N bits. Então cada linhazinha dessa daqui tem N bits. Essas linhazinhas aqui, todas elas, tá? Então aqui, beleza, é um MUX de 4 para 1, só que aqui é um barramento, isso aqui é um barramento de N bits, isso aqui também, isso aqui também, isso aqui também, e assim sucessivamente. Então, eu faço a seleção entre 4 bytes aqui, né? Eu tenho um byte aqui, um aqui, um aqui, um aqui, o meu MUX, através de C0, né, ele pode fazer essa seleção aqui, tá ok? Então aqui também vai ter que ser um barramentozinho, né? No caso aqui precisaria um barramento de 2 bits,
porque eu tenho 4 canais. Tá? Então C0 aqui, na verdade, é um vetorzinho, né? Um barramento de 2 bits, C1 e CM-1 também. Então, olha lá, pessoal, e aqui eu tenho os meus registros, né? Tá? Aqui eu poderia ter aqui, por exemplo, circuito lógico, circuito aritmético, aqui também. Né? Porque o circuito aqui, do jeito que ele está desenhado, ele não está fazendo nada, né? Ele só pega a informação de um ponto e transfere para outro. Pega a informação de um ponto e transfere para outro, mas não está processando a informação efetivamente. Mas aqui eu poderia ter, tá? Um circuito conjunto de operadores, né? Após a rede de interconexões, né? O nosso conjunto de operadores aí. E aí olha o que acontece aqui, ó. Então esse cara aqui também tem n bits. Esse cara aqui também tem n bits. E esse cara aqui também tem n bits. Tá? Eles chegam num barramento maior, ó, porque aqui eu estou fornecendo um barramento de n bits para cada uma das saídas dos registros. Então, na verdade, esse meu barramento aqui, ó, ele tem o que está escrito aqui. Ele tem n vezes m bits. Tá? No caso aqui, meu m é 3, tá? Porque m é o número de registradores. Tá? Então, vamos colocar até aqui, ó. M é o número de registradores. Então, M é o número de registradores. Tá? Então, M é o número de registradores. Então, aqui eu tenho 3 registradores. Então, eu registro 0, registro 1 e registro 3 menos 1, que é 2. Tá? Então, na verdade, aqui, n vezes m, como eu dei o exemplo aqui de 1 byte, né, onde n seria 8 bits, eu teria 8 vezes 3, 24 bits. Então, esse aqui é um barramento de 24 bits. Eu tenho uma trilha para cada um dos bits possíveis no meu sistema. Esse é o melhor dos mundos em termos de desempenho, né? É como se existisse rodovias que tivesse uma faixa para cada motorista no mundo. Tá? Então, de novo, esse é o melhor dos mundos em termos de desempenho, né? Não existiria engarrafamento, não existiria nada. O problema é que o custo disso muitas vezes é inviável. Imagina eu fazer uma rodovia que tenha 7 bilhões de faixas, ou seja, cada um tem sua faixa exclusiva e ponto final. Complicado, né, em termos de custo. No entanto, em FPGA isso é muito comum. Por quê? Porque esse custo já está inserido lá dentro, né? Já foi construído esses barramentos. Se o meu circuito couber naquela FPGA utilizando esse maior paralelismo dos barramentos, tanto melhor que eu os utilize. Tá? Porque isso vai garantir um maior desempenho. Agora, de qualquer forma, para a gente comparar isso com a outra abordagem que a gente vai ver a seguir, a gente vai criar uma métrica aqui para tentar mensurar esse custo. Tá? Então eu vou definir, foi definido aqui um custo CM, custo do multiplexador. Então CM, CM é o custo do multiplexador 1 MUX 2 para 1. Tá? Já estava escrito ali. Então, isso daqui é o custo CM. Só para a gente... E de 2 para 1 de 1 bit. Tá? De 2 para 1 de 1 bit. Lembrar que esse aqui é de 4 para 1, mas é de 8 bits, né? Cada canal aqui. Aqui não, aqui seria de 1 bit. Que é isso aqui, ó. Eu desenhei aqui, ó. Na tecnologia CMOS atual, basicamente um multiplexador é feito dessa forma. Então, um MUX, ele gasta aí 2 portas AND, né? Uma porta OR e uma inversora. Né? A gente já cansou de ver isso. Inclusive no primeiro laboratório foi um MUX de 2 para 1 com descrição estrutural, a gente fez isso. Tá? Então esse é o CM. CM são 2 portas AND, uma porta OR e uma inversora.
Claro que mais as interconexões entre elas, né? Então, a gente criou esse parâmetro para mensurar aí e fazer as comparações. Então aí, nesse sistema, se eu fosse calcular o custo total de interconexões dentro dele, eu teria M, né, que é o número de multiplexadores, desculpa, é o número de registradores, né, que também é o número de multiplexadores, né, é o número de registradores, M. CM é esse custo que a gente acabou de definir, né? Depois eu vou ter M-1, né, que é o número de registradores menos 1, vezes N, onde N é o tamanho da palavra que eu estou trabalhando. Tá? Esse M-1 aqui ele vem justamente do fato de quantos multiplexadores eu preciso, né, para criar um multiplexador maior. Tá? Então, só para a gente fazer uma analogia aqui de novo, eu tenho 3 registros, então eu tenho 3 multiplexadores. Tá? Então, para fazer um multiplexador de 4:1, utilizando MUX de 2:1, né, porque o meu CM são MUX de 2:1 de 1 bit. Então, como eu normalizei para CM, e eu preciso de um multiplexador nesse caso aqui, de quanto? De 4 canais. Então, para fazer um MUX de 4 canais utilizando MUX de 2 canais, eu preciso de 3 MUX. Né? Então, basicamente, eu precisaria disso daqui, ó. Só vocês lembrarem lá, né? Eu vou ter 2 MUX aqui de 2 canais, né? Aqui vai ter o canal de seleção e aqui vai ser o canal de seleção, que pega LSB aqui, né, da seleção, LS bit, aqui também é o LS bit, tá? E aí depois eu junto isso daqui num outro MUX, tá? Aonde aqui seria o meu MS bit da seleção. Então olha lá, ó, com MUX de 2:1, eu construí um MUX de 4:1. Então pode perceber que é M-1, né? 4 menos 1, 3. 3 MUX de 2:1, eu construí os MUX que eu precisava. E aí vezes o N, né, que é o tamanho da palavra. Então uma abordagem dessa daqui tem esse custo total. M vezes CM, M-1 vezes N. A próxima abordagem que a gente vai ver, a gente vai descrever as coisas, né, em função dos mesmos parâmetros. É claro que vai modificar um pouquinho porque a abordagem não usa multiplexador, ela usa buffer. Então o custo aqui vai ser o custo do buffer. Mas a gente tentou chegar em custos muito similares, ou seja, a gente tentou normalizar para a gente conseguir mensurar e comparar, né, coisas muito parecidas. Mas antes de chegar lá, vamos pensar aqui agora, olha lá, o nosso desempenho. Então aqui eu tenho, imagina que eu queira fazer a transferência de dados de R1 para R0. Então é a linha vermelha. Então o meu dado que está lá em R1, ó, ele vai para R0. Ao mesmo tempo, eu posso fazer a transferência do RM-1, né, que é o R3 aqui no caso, porque o M é 4. Né, então vai ser 0, 1, 2 e 3. É o azul. Está transferindo do RM-1 para o R2. Isso pode ser feito ao mesmo tempo, por quê? Porque todas as linhas de dados são independentes. Eu tenho o maior paralelismo possível. Então essas transferências aí, desde que não sejam para o mesmo registro, elas podem acontecer ao mesmo tempo. Inclusive, elas podem vir do mesmo registro. Eu posso transferir do R1 para o R0, o R2 e R3, né, ao mesmo tempo. A única coisa que eu não posso fazer é para o próprio R1, senão eu tenho problemas aqui. Embora dá para a gente fazer circuitos que consigam fazer isso, tá? Escrever e ler ao mesmo tempo. Tá? Mas aí já em FPGA é difícil da gente trabalhar com isso. Se eu não tiver essa estrutura pronta lá dentro, fica complicado eu fazer isso daí. Mas de qualquer forma eu tenho paralelismo, tá?
Vamos agora para uma outra abordagem, que é conexões com barramentos. Então, não sei se no Meet aí está aparecendo as linhas direito, pessoal, mas aqui ó, é um circuitinho, tá? Tem uma trilha aqui, tem outra trilha aqui, tem aqui. De qualquer forma, na gravação vai estar bom, porque eu estou gravando direitinho, com uma resolução boa. Então aqui a gente tem nossas trilhas, e aqui eu tenho um inversor CMOS, tá? Que é isso daqui, ó. Ele está desenhado, tá, pessoal, na apresentação, mas no Google Meet aí acaba não saindo direito. Por isso que eu estou desenhando esse cara aí. Tá, então, esse cara aqui é um inversor CMOS, ó. Isso daqui, ó. Isso daqui é um inversor CMOS. Opa. Um inversor CMOS. Deixa eu apagar isso aqui para... Isso aqui não era para ter apagado. Bem que a bolinha estava aparecendo. Então esse cara é o nosso inversor CMOS aí. Juntamente com uma porta NAND e uma porta NOR e um inversor. Tá? Então se a gente comparar lá com o nosso multiplexador, ó, muito parecido. Tá? Então aqui duas ANDs, uma OR e uma inversora. Uma NAND, uma NOR e uma inversora. E aqui um inversorzinho, tá? O inversor ele é menor do que uma NAND, menor do que uma NOR, de duas entradas aí. Basicamente a metade de uma porta dessa em termos de área. Tá, então percebam, aqui faltou a bolinha, né? Vocês devem estar achando que é a porta AND. É uma NAND e uma NOR, tem a bolinha ali. Então percebam que CB, que é isso daqui, tá? Isso daqui eu estou chamando de CB. Em termos de área, é muito parecido com CM. Então é por isso que a gente normalizou para a unidade mínima que a gente poderia ter para as duas abordagens, tá? Para a gente conseguir ter uma noção de comparação, né? Conseguir comparar. Só que nesse caso, olha lá, como que funciona o buffer? Então o buffer, ele não seleciona uma entrada e joga para a saída, igual o MUX, né? O MUX, ele seleciona uma de diversas entradas e joga isso na saída. Um buffer não, o que o buffer faz? Ele habilita ou desabilita a entrada ir para a saída. Então é uma entrada apenas no buffer. Aqui, ó, uma entrada apenas no buffer. Que é um barramento dos nossos N bits. Aqui, ó, aqui também é um barramento de N bits. Um barramento de N bits. Então percebam que o nosso barramento aqui agora, ó, o nosso barramento final aqui, ó, ele só tem N bits. Então, de novo, é uma rodovia que não tem uma faixa exclusiva para cada motorista. Agora não, agora os motoristas vão ter que compartilhar faixas aí. Então o desempenho, é claro, será deteriorado, porque eu tenho menos paralelismo. No entanto, eu vou ocupar menos área, porque eu tenho menos trilhas, né? Então aqui eu coloquei o nosso buffer tri-state aqui, o nosso buffer tri-state aqui na entrada e na saída, né? Embora eu não precise desses buffers tri-state na entrada, tá? Mas eu poderia ter também. Já que a informação, ó, vamos supor agora, ó, agora eu quero fazer a mesma transferência de R1 para R0. Então R1, a informação, ó, esse enable de R1 teve que ser habilitado, né? Então a informação pôde passar para cá. Aí ela vai tomar o barramento e ela vai ocupar ele inteiro, né? Porque agora o barramento aqui é só de N bits, né? Esse barramento aqui. E aí ele vai lá no R0. Tá? Lá no R0. O meu clock, né? Geralmente em FPGA o próprio registro tem linha de enable, tá? Por isso que eu falei que esse cara aqui não é tão importante, tá? Mas de qualquer forma, tendo ele aqui, eu tenho controle do que vai ser escrito aqui ou não. Porque olha só, imagina que eu desse o clock
e eu não tivesse esses caras, ó, eu tivesse um curto-circuito aqui, ó. Tá, eu tenho um curto-circuito aqui, um curto-circuito aqui, um curto-circuito aqui e um curto-circuito aqui. Eu não tenho esse buffer de entrada aqui, esse nível de buffer. O que vai acontecer? Quando houver o clock, esse sinal que saiu de R1, ele vai ser escrito nesse cara, nesse cara, nesse cara e nesse cara. Por quê? Uma vez que for dado o clock, eles vão receber os sinais aí. Tá? Por isso que eles estão aqui também. Agora, na saída, eles são extremamente importantes. Por quê? Imagina o seguinte. Dei um clock. O registro, se esse registro for feito com flip-flops do tipo D, o que quer que esteja na entrada, ele joga na saída. Então ele vai jogar dado aqui, ao mesmo tempo que esse cara jogaria dado aqui, esse cara jogaria dado aqui e esse cara jogaria dado aqui. Na mesma rodovia, é como se os carros estivessem chegando na rodovia na mesma hora. O que vai acontecer? Acidente. Eles vão bater. No caso aqui de um circuito elétrico, haverá um curto-circuito. Então, esse nível inferior de registros de buffers aqui, eu não posso ignorar. Esses aqui eu preciso ter com certeza absoluta. Tá? Então, eu não consigo fazer a outra transferência igual aqui, né, que a gente fez ao mesmo tempo. Ó, RM-1 para R2 também ao mesmo tempo. Eu não consigo, porque o meu barramento não é independente. Então aí eu vou gastar um outro ciclo de clock para fazer essa transferência. Tá? Então aí aqui, ó, em um ciclo de clock eu fiz duas transferências. Aqui eu precisei de 2 ciclos de clock para fazer as mesmas duas transferências. Tá? Então, se a gente comparar os custos, né, eu tenho aqui o custo de registradores, né, o custo para multiplexadores. E aqui eu tenho o custo para buffer, né? Geralmente vai ser esse aqui de cima, tá? Esse aqui de cima, esse 2 aqui, é justamente para considerar esses 2 níveis de buffers. Se só tiver esse aqui, ó, M direto, sem o 2, é porque eu não estou considerando os buffers de cima aqui, ó. Os buffers de baixo eu sempre tenho que considerar, senão eu vou gerar curto-circuito. Tá? Então, olha lá ó, o custo, ó. Aqui é MCB vezes N. Aqui seria MCN vezes N, né? Mas eu tenho essa parcela a mais, ó, que não está aqui. E ela é uma parcela considerável. Lembrando que M é o número de registradores. Geralmente a gente tem vários registradores. Por quê? Porque a gente tem um paralelismo no nosso pipeline. As nossas palavras de dados são grandes. 32 bits no mínimo nas arquiteturas atuais hoje em dia, né? Já tem circuitos processadores mais parrudos, 64 bits, né? GPUs aí 128, 256 bits. Então, M é uma quantidade muito grande. Então esse fator aqui é um fator que realmente impacta nessa comparação. Então você poderia falar, poxa, mas então buffer, né, o custo de conexão é muito menor, vou usar buffer. Não, mas aí tem a parte do desempenho. Então aí de novo, é o papel do engenheiro saber analisar para saber fazer uma escolha, não diria correta, a escolha apropriada para aquele sistema que ele está projetando. Tá? Então aqui, de novo, temos alguns exemplos, né? Esse exemplo aqui aparece bem nas minhas apresentações, o multiplicador por somas sucessivas, né? Então a gente tem lá o sisteminha inteiro aqui em fluxograma SM, né? Aí aqui eu já embuti as partes aritméticas no próprio fluxograma, ou seja, ele está na parte de controle já. Por exemplo, isso aqui é um circuito aritmético, ele está fazendo acumulador mais AR. Aqui é um outro circuito aritmético, está fazendo BR-1. Eu falei que isso daqui eu estou adicionando atrasos no meu circuito de controle, que nem sempre é uma boa prática. Tá? Mas para a gente conseguir analisar o todo, isso aqui já veio para a parte de controle em si.
Tá, então, será que aqui eu conseguiria fazer mais paralelismo, menos paralelismo? Como é que fica? Tá? Então, olha lá, ó. Na hora que eu for implementar, né, esse diagrama SM, eu posso fazer essas opções. Vou adicionar mais paralelismo? Não vou? Como é que eu vou implementar isso daqui da forma que me dê maior desempenho em termos de velocidade? Ou não, eu não preciso de velocidade, eu preciso de gastar menos área, menos energia. Então aí eu vou para outras abordagens, que a gente vai ver isso mais para frente também. De qualquer forma, olha lá o que foi feito. Aparecem os nossos amigos multiplexadores. Tá? Ó, vários deles. Porque eles são estruturas muito comuns dentro da FPGA. Na verdade, a FPGA eu diria que ela se baseia em multiplexadores, né? Porque ela é configurável, né? Então, ou seja, eu tenho várias entradas e eu quero jogar alguma coisa na saída. Quem que faz isso? São os nossos multiplexadores. Inclusive, pessoal, trabalhar com buffers em circuitos internos de FPGA não é uma boa prática. Geralmente as FPGAs não trabalham bem com isso. Eu posso trabalhar com buffer dentro de FPGA? Posso, mas geralmente quando eu for externalizar um sinal. Então o meu sinal ele vai num pino da FPGA, aí tudo bem, eu posso trabalhar com buffers. Agora, por exemplo, ó, esse sinal aqui, ó, isso aqui não está indo para pino nenhum de FPGA. Isso aqui é um sinal interno na FPGA. Então não é interessante que ao invés desse MUX eu usasse um buffer. Não é interessante. Tá? Melhor trabalhar com um MUX. A FPGA ela está preparada para isso. Então aqui basicamente eu separei as coisas fazendo na verdade eu nem separei ao todo, né? Porque aqui eu estou usando o somador subtrator, então eu tenho um recurso só. Então uma hora eu faço a soma, né, das somas sucessivas, a outra hora eu faço a subtração para eu saber quantas somas eu já fiz, para eu ter esse controle. E aí eu mantive um mesmo recurso de hardware. Então eu não estou tendo paralelismo, porque uma hora eu faço isso, uma outra hora eu faço isso. Eu não posso fazer os dois ao mesmo tempo. Aqui eu já vou poder fazer porque eu separei, né, os recursos. Então aqui eu estou usando o somador, estou usando o subtrator. Então eu separei aqui, ó. Aqui eu faço as somas sucessivas, né? Então aqui eu faço as nossas somas sucessivas. E aqui eu faço as nossas subtrações, né? Para saber quantas somas foram feitas. Então aqui eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo aí. Tá? Desde que o meu circuito de controle seja capaz de gerenciar esses dois lados aí ao mesmo tempo. Então isso é uma questão de escolha, né, de arquitetura. Eu tenho essas opções para fazer. Um outro exemplo, né, se a gente levar para o mundo comercial, né, coisas mais palpáveis aí, porque a gente já vê isso existe comercialmente. Então aqui eu tenho uma abordagem aí de processador, né, que é a arquitetura de von Neumann. A arquitetura de von Neumann, né, ela é aplicada geralmente ela é aplicada nas arquiteturas CISC, né, que são os processadores aí padrão Intel, né, são processadores CISC. Então olha lá o que acontece, eu tenho uma memória só, tá, que ela é tanto de instruções, ou seja, tanto os programas são armazenados aqui, quanto os dados. Então é um bloco de memória só. Então eu tenho um barramento de endereço, né, que sai lá do processador para acessar essas instruções e dados, né, eu preciso endereçar. Depois eu tenho um barramento de dados, ó, que funciona tanto para instruções quanto para dados. E aí depois um barramento de controle, onde o meu processador, né, ele vai controlar a minha memória. Ou seja, eu quero ler, eu quero escrever, então os sinais de controle, por exemplo, read, write, enable, chip select, está tudo vindo aqui no meu barramento de controle. Então a arquitetura de von Neumann, eu tenho uma memória, tá?
uma memória, tanto para instruções quanto para dados. Então, se eu fosse colocar o meu multiplicador por somas sucessivas, tá? Nessa abordagem, então eu tenho um único barramento. Aqui o meu barramento. Então todos os meus bloquinhos, olha lá os meus bloquinhos, o AR, o ACC, né, que é um acumulador, o meu BR, o meu subtrator, o meu somador, olha lá, eles estão pendurados aqui nesse barramento. Então toda vez aqui que vier um dado, tá vindo um dado para o ACC, tá vindo um dado para cá, ó, essa aqui é bidirecional, tem uma setinha para cá, uma para cá. Tá vindo um dado para o ACC. Não pode estar vindo um dado para cá, não pode estar vindo um dado para cá e não pode estar vindo um dado para cá, tem que vir só para cá. Então esses outros, mesmo que eles queiram operar, que eles possam ser operados de forma paralela, eles não poderão aqui, porque eu só tenho um barramento que não é independente. Então percebam que a minha operação ela vai ficar extremamente dispendiosa em termos de ciclos de clock. Tá? Por outro lado, eu tenho aqui ó, a arquitetura Harvard. A arquitetura Harvard, tá? Ela tem uma memória somente para instruções e uma memória somente para dados. Então aqui eu já consigo otimizar um pouco as coisas. Por quê? Porque o meu processador, ó, ele pode ler instruções e executar instruções ao mesmo tempo, já que eu tenho barramentos distintos. Tá? Então eu consigo fazer isso. É uma arquitetura um pouco mais otimizada. Né? Hoje em dia as arquiteturas atuais, pessoal, na verdade são arquiteturas híbridas. Tá? Tentam aí melhorar o pipeline, o desempenho da melhor forma possível. Né? Então olha lá, se eu pegar o mesmo multiplicador, né, por somas sucessivas, então agora eu já teria um barramento aqui e um outro barramento aqui, tá? Independentes. Mesmo que não sejam todos os barramentos independentes, mas eu já adicionei um novo barramento, tá? Onde eu conectei esse bloco do 1 aqui, ó, nesse barramento, tá? Então eu conseguiria fazer aí alguma outra operação do meu circuito multiplicador de forma paralela, né? Porque esses três caras aqui estão usando o barramento de cima e esse cara aqui está usando o barramento de baixo, tá? Então eu já vou conseguir otimizar alguma coisa, né? Algum paralelismo, algum grau de paralelismo aqui já foi adicionado, ao contrário desse cara, que todo mundo está usando um único exclusivo barramento.